Canal Dia de Green chegando para este domingão com um caminhão carregado de palpites, e continua nossa saga com os palpites do Campeonato Brasileiro. Mas antes peço a você que ainda não é inscrito no canal ou caiu aqui de paraquedas, que se inscreva, deixe seu like ou compartilhem o vídeo, é de graça e ajuda muito o canal, nos dê essa moral. Agora vamos com os jogos de hoje. Em um confronto entre opostos na tabela de classificação da Série C do Brasileirão 2023, a Aparecidense busca sair da zona de rebaixamento em um duelo contra o vice-líder São José, pela 12ª rodada da competição. A partida será realizada no estádio Aníbal Batista de Toledo, Aparecida de Goiânia, Goiás. A Aparecidense tomou uma vitória crucial sobre o Manaus na última rodada, que lhe deu algum alívio na competição, mas ainda está entre os últimos colocados. O São José está em ótima fase, com apenas uma derrota nos últimos 9 jogos, e busca a vitória para se manter na vice-liderança. O jogo entre Aparecidense e São José acontecerá no domingo, 9, às 19 horas, horário de Brasília. A vitória sobre o Manaus deu um novo ânimo para a Aparecidense na competição, mas a equipe ainda está em uma posição bastante ameaçada, ocupando a 18ª colocação da Série C do Brasileirão 2023, 2 pontos atrás do primeiro e fora da zona de rebaixamento. Cada jogo é encarado como uma decisão para o clube, que venceu apenas 3 vezes nos últimos 9 jogos disputados. Nestas ocasiões, saiu de campo sem sofrer gols, mostrando que uma defesa sólida é a chave para a Aparecidense ter chance de dar um bom resultado neste confronto. Apesar da última vitória ter trazido algum alívio, os números da Aparecidense em casa ainda são decepcionantes. 5 derrotas nos últimos 7 jogos. É necessário que a equipe jogue com mais intensidade em seu estádio, dando o máximo para fazer valer o campo. O São José, por sua vez, está em uma das melhores fases na Série C do Brasileirão 2023, com apenas uma derrota nos últimos 9 jogos, venceu 6 vezes nesse período. Entanto, mesmo estando em uma posição destacada, a equipe precisa manter o ritmo, já que o primeiro time fora do G8 está apenas 3 pontos atrás na tabela de classificação. Na última partida contra o América de Natal, José teve dificuldade, mas conseguiu vencer por 2-0 com um ótimo segundo tempo. Essa vitória marcou a terceira partida invicta da equipe, vitórias e um empate. O jogo ofensivo tem sido destaque nessa boa fase, com uma média de 2,6 gols marcados por partida nos últimos 3 jogos. Historicamente, jogar como visitante tem sido um problema para o São José, mas no momento atual, a equipe está confiante e pontuou em 4 jogos disputados fora de casa, com 2 vitórias e 2 empates. Em sua última partida como visitante, venceu o Manaus por 4-1. Apesar da diferença na tabela de classificação, espera-se uma partida bastante disputada. A Aparecidense voltou a vencer na última rodada e estará mais confiante em busca de pontos em casa. No entanto, São José está em sua melhor fase na temporada e pois jogando fora de casa. A pressão maior recai sobre a Aparecidense, que ainda está na zona de rebaixamento e tenta dificuldade. Portanto, mesmo sendo um jogo complicado, São José é o favorito. O América de Natal enfrentará o Manaus em um confronto fundamental na luta contra o rebaixamento pela 12ª rodada da Série C do Brasileirão 2023. A partida será disputada na Arena das Dunas, Natal. O Manaus está na zona de rebaixamento, apenas 2 pontos atrás do América de Natal. O time da casa entende a importância de fazer valer o mando de campo para não distanciar do G8 e ganhar mais tranquilidade na tabela de classificação. O jogo entre América de Natal e Manaus será realizado no domingo, 9, às 16h30, horário de Brasília. A partida de hoje pode definir os rumos da equipe nesta Série C do Brasileirão 2023. Em caso de vitória, o América de Natal respirará em relação à parte inferior da tabela de classificação e poderá mirar o G8. Entanto, em caso de tropeço, o adversário pode ultrapassá-lo na tabela de classificação, deixando ameaçado de rebaixamento. O América de Natal iniciará a rodada na 15ª colocação, ponto à frente da zona de rebaixamento. Embora o América de Natal esteja mais competitivo do que no início da competição, uma equipe bastante regular. Nos 4 jogos, alternou entre vitórias e derrotas, com 2 de cada. No último jogo, teve um primeiro tempo equilibrado contra o São José, mas acabou perdendo por 2-0 com 2 gols sofridos no segundo tempo. Essa partida marcou a 6ª vez nos últimos 9 jogos em que o América de Natal conseguiu marcar gols. Tanto, jogar na Arena das Dunas ainda é o ponto forte do América de Natal na busca por ponto. O time estava invicto em casa há 4 jogos da derrota por 1-0 para o Confiança no jogo. O América de Natal venceu 3 nos 5 jogos em seu estádio. Apesar dos bons números, a equipe precisa jogar com mais idade em casa. O Manaus ainda tem a chance de evitar o rebaixamento para a Série D do Brasileirão. Está atravessando um momento delicado e parece entrar forças para se recuperar. A má fase persistente levanta dúvidas sobre o desempenho da equipe, que venceu apenas uma vez nos últimos 8 jogos e sofreu 6 derrotas
consecutivas nesse período. O Manaus iniciará a rodada na penúltima colocação da Série C do Brasileirão 2023. O time está em uma sequência de 5 jogos sem vitórias, com 4 derrotas nesse trecho. Os problemas da equipe são coletivos, mas a falta de resistência defensiva é especialmente preocupante, com uma média de 2,4 gols sofridos por partida em 5 jogos. Além disso, o desempenho do Manaus como visitante é ainda pior. O time perdeu suas últimas 8 partidas fora de casa, mostrando dificuldades coletivas nesse período. Não marcou gols em 6 desses jogos e sofreu uma média de 1,7 gols por jogo. Este é claramente um confronto direto na parte inferior da tabela de classificação. O Manaus pode ultrapassar o América de Natal em caso de vitória, mas seu histórico como visitante é horrível, com 8 derrotas consecutivas fora de casa. Por outro lado, o América de Natal está mais forte na Arena das Dunas e ainda precisa dos pontos para se afastar da parte inferior da tabela e não perder de vista o G8. Será uma partida difícil, mas com mais experiência e jogando em casa, o América de Natal ainda é o favorito. O Sport e o Mirassol, derrotados em seus últimos compromissos, buscarão uma reação domingo, 9 de julho, em partida válida pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em sua edição 2023. O jogo será realizado na Arena da Ilha do Retiro, em Recife, com início previsto para as 18 horas, o horário de Brasília. O Sport entrou em campo na quarta-feira, 5 de julho, para enfrentar o CRB, mesmo tendo a semana livre para treinamento. O jogo era uma partida adiada da primeira rodada devido aos jogos decisivos do Campeonato Pernambucano que o Leão precisou disputar nesse período. O Sport venceu o Ceará por 2-0 no domingo, 2 de julho, assumindo a liderança da Série B com 31 pontos, 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, superando o Vila Nova gol no saldo de gol. Tanto, com a derrota para o CRB, caiu para a segunda posição, em desvantagem no saldo de gols em comparação com Goiânia. Neste domingo, possibilidade de retomar temporariamente a liderança, já que o Vila Nova Gol joga em casa contra o Vitória na segunda-feira, 10 de julho. O Sport tem uma campanha perfeita em casa, sendo líder dos times que jogam como mandantes na Série B do Campeonato Brasileiro. Venceu todas as 8 partidas que disputou na temporada 2023, marcando 20 gols e sofrendo apenas 4. Tanto, para obter sucesso, o Sport precisará melhorar a finalização, já que contra o CRB criou 17 oportunidades de arremate, mas 8 foram bloqueadas pela defesa adversária e 9 foram para fora. O goleiro Diogo Silva saiu de campo sem fazer uma defesa. Essa derrota quebrou a sequência invicta do Sport, 9 jogos sem perder, 7 vitórias e 2 empates. O Mirassol dominou a partida contra o Ituano na última segunda-feira, 3 de julho, com 2% de posse de bola e o dobro de oportunidades de finalização em relação ao adversário, 16-8. Também teve mais chutes no alvo, 6-2. No entanto, o goleiro Jefferson Paulino evitou que a rede do Mirassol balançasse. Para piorar, o Ituano conseguiu marcar o gol da vitória nos minutos finais, vencendo por 1-0 aos 52 minutos da etapa final. Essa foi a segunda derrota consecutiva do Mirassol, que havia sido derrotado por 2-1 pelo Guarani na rodada anterior, dessa vez atuando fora de casa. O Mirassol tem 25 pontos, 8 vitórias, empate e 6 derrotas, ocupando a 6ª posição na tabela de classificação da Série B, com uma diferença de 4 pontos em relação ao Novo Horizontino, que é o 4º colocado como time na zona de acesso para a Série A. Visitante, o desempenho do Mirassol é inferior, ocupando a 9ª posição nos que jogam fora de casa na segunda divisão do Brasileirão. Dos 21 pontos disputados como visitante estão 9, 3 vitórias e 4 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 8. O Sport tem se mostrado forte na Ilha do Retiro, adotando uma postura ofensiva, e é improvável que tenha um desempenho tão ruim em ação como na última partida. Portanto, o palpite indicado é o sucesso do Sport. O CRB, após vencer o líder Sport no meio de semana, enfrentará a Chapecoense, que está afundada na zona de rebaixamento, neste domingo, 9 de julho, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em sua edição 2023. O jogo será realizado na Arena Condá, Chapecó, com início previsto para as 15h30, o horário de Brasília. A Chapecoense teve uma temporada difícil, com diversos jogos ruins ao longo do ano. O confronto contra o Tombense na 15ª rodada da Série B do Brasileirão, tanto, parece ter sido pior. A equipe catarinense foi derrotada por 4-2 em Muriaé. Apesar de manter esperanças de pontuar até quase o final do jogo, a expulsão de Rodrigo aos 39 minutos do segundo tempo, quando a Chape perdia por 2-1, complicou ainda mais a situação. Com isso, ampliou sua sequência de jogos sem vitória para 9 partidas, 4 empates e 5 derrotas. A Chapecoense ocupa a 17ª posição na tabela de classificação da Série B, com 12 pontos, 2 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. A 16ª rodada iniciou com a mesma pontuação do Tombense, que assumiu a 16ª posição por ter um maior número de vitórias, 3-2, critério de desempate. Como mandante, no entanto, o desempenho da Chape é um pouco inferior, ocupando a 18ª posição dos times que jogam em casa na Série B do Brasileirão. Em 24 pontos disputados na Arena Condá, estou 7, 1 vitória,
4 empates e 3 derrotas. Enquanto a maioria das equipes teve uma semana livre para treinamento, o CRB teve que entrar em campo na quarta-feira, 5 de julho, para enfrentar o Sport. O CRB venceu por 2-0, apesar de produzir menos chances de ação. O Sport teve mais posse de bola, 61%, e criou 17 oportunidades para arremate, mas falhou na hora da finalização, acertando a meta adversária nenhuma vez. Por outro lado, o CRB teve 7 chances de ação, mas mandou 3 delas no alvo, marcando 2 gols. Com a vitória, CRB atingiu 21,6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas, subindo para a 11ª posição na tabela de classificação da Série B. Como visitante, o time tem um desempenho ainda melhor, ocupando a 8ª posição dos times que jogam fora de casa na competição. Dos 21 pontos disputados fora de seus domínios, CRB conquistou 9, 3 vitórias e 4 derrotas, marcando 7 gols e sofrendo 8. Apesar de a Chapecoense ter tido uma semana livre para treinamentos e de contar com reforços registrados na janela de transferência, é esperado que o CRB, um pouco mais desgastado pelo compromisso no meio de semana e apresentando um bom desempenho. O palpite é que ambas as equipes marquem gol. O confronto entre líder e vice-líder da Série A do Campeonato Brasileiro será o destaque da 14ª rodada da temporada 2023. O Grêmio, segundo colocado, enfrentará o Botafogo, líder, neste domingo, 9 de julho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, com início marcado para as 18h30, o horário de Brasília. O Grêmio teve uma preparação limitada para o confronto, já que está dividido entre duas frentes de batalha. Terça-feira, 4 de julho, enfrentou o Bahia, em Salvador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O resultado foi um empate em 1-1. A definição acontecerá na próxima quarta-feira, 12 de julho, em Porto Alegre. Os donos da casa abriram o placar com um gol de Everaldo aos 3 do segundo tempo. O Grêmio evitou a derrota apenas aos 50 minutos, com um gol de Cuiabá. O empate foi considerado um bom resultado dadas as circunstâncias, já que o Bahia foi superior ao longo da partida, tendo mais posse de bola, 48%, finalização, 13-1, e mais certo, 5-3. Além disso, o Grêmio não pôde contar com seu melhor jogador. O atacante uruguaio Luís Soares estava relacionado para a partida, mas acabou ficando de fora devido a dores no joelho. Soares retornou aos treinamentos e há a possibilidade de que ele jogue neste domingo, apesar de ainda sentir dores no joelho. No Brasileirão, o Grêmio venceu 6 de suas últimas 7 partidas, dando 26 pontos, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, e ocupando a vice-liderança da competição. Como mandante, o time segue invicto, mas com um desempenho ligeiramente inferior, ocupando a 3ª posição. Os que jogam em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 21 pontos disputados em casa, o Grêmio estou 17 vitórias e 2 empates, mas 17 gols e sofrendo 7. Para o Botafogo, o jogo contra o Grêmio parece uma repetição do que aconteceu na 12ª rodada. Enfrentou o Palmeiras e venceu por 1-0, ampliando sua liderança no campeonato. Desta vez, o Botafogo também está envolvido em duas frentes de batalha, incluindo a Copa Sul-Americana, mas teve um período mais amplo de preparação para o confronto, já que não teve compromisso no meio de semana. Entrou em campo pela última vez no sábado, 2 de julho, venceu o Vasco por 2-0 em casa, 33 pontos, vitórias e 2 derrotas, 7 a mais que o Grêmio. Como visitante, o Botafogo também tem a melhor campanha do Brasileirão 2023, com 12 pontos dados em 18 disputados fora de casa, 4 vitórias e 2 derrotas. O time marcou 8 gols e sofreu 6. No entanto, o Botafogo ainda não definiu seu novo técnico após a saída de Luís Castro para o Al-Nassr, e o auxiliar Cláudio Caçapa assumirá o conforme interino. Enquanto Castro havia traçado um caminho de longo prazo para o clube, o interino não terá a mesma capacidade de implementar mudanças. Isso pode resultar em uma queda de rendimento do Botafogo diante de um Grêmio sólido e eficiente, mesmo sem grandes exibições. O palpite é de vitória para o Grêmio. Envolvido em uma batalha pela sobrevivência na Copa do Brasil contra o Flamengo, o Atlético Paranaense enfrenta o Fortaleza no domingo, 9 de julho, como parte da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O jogo será realizado no Castelão, em Fortaleza, com início marcado para as 18h30, o horário de Brasília. O Fortaleza também enfrentou o Flamengo em sua partida mais recente, pelo Brasileirão. No sábado, 1º de julho, o time foi derrotado por 2-0 no Maracanã, em confronto válido pela 13ª rodada do campeonato. O Fortaleza teve a chance de abrir o placar aos 11 minutos, pênalti a seu favor, mas Iago Pikachu desperdiçou a cobrança. 5 minutos depois, o Flamengo marcou o primeiro gol com Gabriel Barbosa. O Gabigol, segundo tempo, de Arrascaeta marcou o segundo gol aos 19 minutos. O Fortaleza deixou o campo com a sensação de que poderia ter obtido um resultado melhor,
já que teve 50% de posse de bola, mais finalização 15-10, e mais 6-4 com 20 pontos vitórias, 5 empates e 3 derrotas. O Fortaleza iniciou a 14ª rodada ocupando a 11ª posição na tabela de classificação do Brasileirão. Considerando os critérios de empate como mandante, o desempenho do Fortaleza é superior, ocupando a 10ª posição dos que jogam em casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Dos 18 pontos disputados no Castelão, o Tistou 12, 3 vitórias e 3 empates, marcando 9 gols e sofrendo 4. O Atlético Paranaense iniciou a batalha contra o Flamengo por um lugar finais da Copa do Brasil na quarta-feira, 5 de julho. O jogo aconteceu no Maracanã e o time paranaense saiu na frente um gol de Canobio aos 7 do primeiro tempo. Levou a virada e foi derrotado por 2-1, ficando em desvantagem para o jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira, 12 de julho, na Arena da Baixada. No Brasileirão, o Atlético Paranaense empatou em 2-2 em casa com o Palmeiras na rodada anterior, alcançando 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Esse resultado foi suficiente para ocupar a 9ª posição na tabela de classificação do Brasileirão. Considerando os critérios de desempate como visitante, o desempenho do Atlético Paranaense é inferior, ocupando a 13ª posição no dos times que jogam fora de casa no Brasileirão. Em 18 pontos disputados fora de seus domínios, estou apenas 4, uma vitória, empate e 4 derrotas, marcando 6 gols e sofrendo 10, enfrentando um Atlético Paranaense que está mais focado na batalha pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Fortaleza, que ainda está invicto em seus domínios no Brasileirão, é favorito para a vitória, impulsionado por uma vitória na Copa do Brasil contra o Palmeiras no meio da semana, mas enfrentando uma série de desfalques. Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino no domingo, 9 de julho. A partida acontecerá no estádio Nabi Chedid, em Bragança Paulista, com início marcado para as 16 horas, horário de Brasília, como parte da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O Red Bull Bragantino teve um período livre para treinamentos após sua eliminação precoce na Copa do Brasil, o que permitiu ao técnico Pedro Caixinha recuperar fisicamente seus jogadores. O time atravessa um excelente momento, com 4 vitórias consecutivas na Copa Sul-Americana. Encerrou a fase de grupos como líder e avançou diretamente para as oitavas de final, aguardando o vencedor do confronto entre Colo-Colo do Chile e América Mineiro. O time também desfrutou de 2 semanas extras para treinar. No Brasileirão, o Red Bull Bragantino foi o primeiro time da edição de 2023 a derrotar o Corinthians em seu próprio estádio. Domingo, 2 de julho, venceu por 1-0 na Neoquímica Arena, com um gol de Eduardo Sacha aos 16 minutos do primeiro tempo, tido por Ramírez. Essa foi sua terceira vitória consecutiva no campeonato, elevando-se para 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, e ocupando a 5ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Considerando os critérios de desempate, o Red Bull Bragantino é o 5º colocado no ranking dos mandantes do Brasileirão, tendo conquistado 16 dos 21 pontos disputados em casa, uma vitória, empate e uma derrota, marcando 14 gols e sofrendo 6. O São Paulo fez uma de suas melhores partidas na temporada na quarta-feira, 5 de julho, ao derrotar o Palmeiras por 1-0. Apesar da vantagem apertada, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, enfrentando o melhor ataque do Brasileirão, tinha muitas chances de gol ao adversário, que teve apenas 7 unidades de finalização, com apenas uma no alvo. O São Paulo teve 55% de posse de bola e criou 18 chances de ação, com 5 chutes certos. O gol de Rafinha aos 38 minutos do segundo tempo, após passe de Wellington Rato, garantiu a vitória e deixou o São Paulo em vantagem para o jogo de volta, marcado para quinta-feira, 13 de julho, no Allianz Parque. No entanto, tudo são boas notícias para o São Paulo. Alan Franco e Luciano deixaram a partida reclamando de dor e aumentando a lista já significativa de jogadores sob os cuidados do departamento médico. Esse cenário certamente influenciará o técnico Dorival Júnior na hora de determinar a escalação para o jogo de domingo. Isso pode até mesmo abrir espaço para a estreia de Alexandre Pato em sua nova passagem pelo clube. Com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, o São Paulo iniciou a 14ª rodada ocupando a 7ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Considerando os critérios de desempate, o visitante, o desempenho muito inferior, ocupando a penúltima posição das equipes visitantes do Brasileirão. Em 18 pontos disputados fora de casa, Paulo conquistou apenas 3 empates e 3 derrotas, marcando 4 gols e sofrendo 7. Em um momento ascendente, jogando em casa e enfrentando um São Paulo com falques, desgastado e com um desempenho fraco quando atua como visitante, o Red Bull Bragantino é favorito para a vitória. Em meio a uma crise de resultado, o Fluminense enfrentará o Internacional no domingo, 9 de julho, em conformidade com a 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. O confronto acontecerá no Maracanã, no Rio de Janeiro, com início marcado para as 16 horas, o horário de Brasília. Apesar de as discussões sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz à frente do Fluminense muitas vezes minimizarem a importância de seu legado, a mudança de postura da equipe foi o principal marco do treinador,
Tanto em sua primeira passagem quanto na atual, o time deixou de adotar uma abordagem defensiva, baseada em chutões e dependente de contra-ataque para se tornar protagonista, buscando o controle da posse de bola e a criação de jogadas. Suas vitórias, derrotas ou empates passaram a refletir a qualidade técnica de seu elenco. Tanto, no último jogo contra o São Paulo, no sábado, 1º de julho, o Fluminense sofreu um grande retrocesso. Voltou a adotar a postura defensiva do passado, demonstrando claramente que não ambicionava nada além de um empate. O goleiro Fábio foi o quarto jogador que mais tocou na bola entre os jogadores do Fluminense, com 44 passes. O objetivo quase foi alcançado e o time teve uma boa chance de marcar em uma cabeçada de Thiago Santos, que atuou improvisado como zagueiro. No entanto, sofreu o gol de Luciano aos 43 minutos do segundo tempo e deixou o Morumbi derrotado por 1-0. Esse resultado agravou a longa crise de resultados do Fluminense. 12 partidas, o time venceu apenas 2 vezes, empatou em 4 ocasiões e foi derrotado em 6. Nesse período, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, teve um desempenho abaixo do esperado na Copa Libertadores da América, mas conseguiu se classificar para as oitavas de final. No Brasileirão, com 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ocupa a 6ª posição na tabela de classificação. Como mandante, seu desempenho é ligeiramente inferior, ocupando a 7ª posição dos mandantes Série A do Campeonato Brasileiro. Em 18 pontos disputados em casa, estou 14, 4 vitórias e 2 empates, marcou 10 gols e sofreu 4. O Internacional chega ao Maracanã defendendo uma sequência invicta de 10 jogos. Essa sequência começou em 25 de maio e inclui 7 vitórias e 3 empates. O empate sem gols em casa contra o Cruzeiro, no sábado, 1º de julho, foi o resultado mais recente. O jogo refletiu o equilíbrio entre as equipes, com o Internacional tendo 50% de posse de bola e criando mais oportunidades de finalização, 14 contra 9. No entanto, o time conseguiu transformar essa vantagem em chutes certeiros, com ambas as equipes registrando 3 chutes no alvo. Com esse empate, o Internacional também soma 21 pontos, 6 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ocupando a 8ª posição na tabela de classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Lê consideração os critérios de desempate. A equipe gaúcha está empatada em pontos com o Fluminense, mas leva vantagem no saldo de gols. Como visitante, o Internacional tem um desempenho inferior, ocupando a 9ª posição dos times que jogam fora de casa no Brasileirão. Em 21 pontos disputados como visitante, estou 8, 2 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, marcou 6 gols e sofreu 10. O Internacional sofrerá uma baixa importante para o jogo contra o Fluminense, já que o meia Alan Patrick, destaque da equipe ao longo da temporada, recebeu o 3º cartão amarelo e estará suspenso. Ele participou apenas dos primeiros 17 minutos da partida contra o Cruzeiro, devido a um golpe no olho. Jean Dias é o provável substituto na equipe titular para o jogo deste domingo. Como palpite, acredita-se em uma vitória do Fluminense. Depois de serem derrotados na rodada anterior e enfrentarem a ameaça de rebaixamento, Santos e Goiás se enfrentam neste domingo, 9 de julho. Confronto crucial que chamam de jogo de 6 pontos. Essa partida marca da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro e será realizada às 11 horas, horário de Brasília, no Estádio Urbano Caldeira, tido como Vila Belmiro. Vale ressaltar que não haverá presença de público devido a uma punição imposta ao Santos devido ao comportamento violento de seus torcedores no jogo contra o Corinthians 21 de junho. Pelo Brasileirão, o Santos sofreu uma derrota avassaladora para o Cuiabá no domingo, dia 2 de julho. Jogando na Arena Pantanal, o time foi derrotado por 3-0. Sua segunda partida sob o comando do técnico Paulo Turra, que assumiu o cargo após a demissão de Odair Helma. A estreia de Turra já havia sido desastrosa, com um empate sem gols na Vila Belmiro contra um time boliviano fraco, que até então não havia pontuado na Copa Sul-Americana. Embora o tropeço contra o Cuiabá tenha sido minimizado pelo fato de o Santos já estar eliminado da Copa Sul-Americana, a derrota deixou a equipe mais próxima da zona de rebaixamento no Brasileirão. No confronto, o time do Mato Grosso foi muito superior, com 49% de posse de bola, quase o triplo de oportunidades de finalização, 14 contra 6, e maior precisão nos chutes ao gol, 6 contra 2. Além dos problemas dentro de campo, Paulo Turra também teve atritos com o atacante Sotel, cujos direitos econômicos foram adquiridos recentemente pelo clube. Agora, o Santos está tentando reverter o negócio com o Tigres, do México, para liberar espaço no orçamento e realizar novas contratações. Atualmente, Santos ocupa a 14ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, com 13 pontos, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Como mandante, o desempenho é o mesmo, ocupando a 14ª posição no ranking dos donos de casa do torneio. Em 21 pontos disputados como mandante, estou 9 pontos, vitórias, 3 empates e 2 derrotas, marcou 9 gols e sofreu 8. Na última rodada, errada na noite de segunda-feira, dia 3 de julho, o Goiás sofreu a primeira derrota para o Coritiba no campeonato. Mesmo jogando em casa,
o time foi derrotado por 2-1. Durante o jogo, o Goiás teve maior posse de bola, 39%, e criou mais finalização, 17-13, mas o número de chutes no alvo foi igual para ambos times para cada lado. O Coritiba abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo com Aleph Manga, e bem ampliou para o time paranaense aos 43 minutos. O Goiás marcou seu único gol na segunda etapa, aos 25 minutos, com Vinícius, mas conseguiu evitar a derrota e a oportunidade de sair da zona de rebaixamento escapou. Com 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, o Goiás está na 17ª posição na tabela de classificação do Brasileirão, ocupando a primeira posição na zona de rebaixamento. Está um ponto atrás do Corinthians, 16º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento. O desempenho do Goiás como visitante é ligeiramente melhor, ocupando a 16ª posição. Desempenho fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 21 pontos disputados como visitante, o testou 4 pontos, 1 vitória, empate e 5 derrotas, marcou 3 gols e sofreu 10. Como o Pau acreditasse em uma vitória do Santos em pelo menos tempos do jogo.